Oi, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo, dessa vez é a correção dos nossos exercícios, perdão, de História da Arte, tá? Esse vídeo, né, essa correção de História da Arte vai funcionar da mesma forma que a correção de História, tá? Eu vou comentar as questões dissertativas, vou colocar para vocês quais são as alternativas corretas e qualquer dúvida a gente tira no plantão, ok? Pessoal, na primeira questão, pede aí para explicar por que a arte egípcia, né, ela está presente na pintura cretense, né? Como que nós explicamos a presença egípcia na arte cretense? E, gente, os cretenses, eles tiveram aí um contato muito forte com os egípcios, tá? Um contato comercial. E isso vai influenciar a produção artística, principalmente com a lei da frontalidade, né? A pintura egípcia seguia esse conceito, né? Essa lei da frontalidade, tronco virado para frente, membros e cabeças viradas para o lado, tá? Isso vai aparecer na arte cretense, ok? A questão número 2, né? Pergunta por que a época de Péricles é considerado o século de ouro da Grécia Antiga. E aqui, gente, durante o governo do Péricles, que vocês ainda não viram comigo, tá? Vocês ainda vão ver na aula de história. O Péricles, ele vai incentivar a produção artística, então vai desenvolver filosofia, vai desenvolver pintura, vai desenvolver arquitetura, tá? Por isso que é considerado o século de ouro. A questão número 3, pessoal, é um teste, né, que fala sobre as escavações do Heinrich Schliemann. Bom, bonito, né, gente? Forte. Eles vão revelar as ruínas de uma civilização pré-helênica, tá? Então, é aquele período pré-homérico, que é a letra C, tá? É chamada aqui, ó, de proto-grega. Gente, a palavra proto significa antigo, tá? Por isso que essa é a alternativa correta. Na questão número 4, né, vocês têm que saber sobre as características gerais da arte grega, só que vocês vão ter que assinalar a alternativa errada. E o que está errado é que a arte grega era uma arte essencialmente religiosa. E a arte grega não é religiosa, né? A arte grega, ela é uma arte antropocêntrica. Ah, eu tenho os deuses gregos, professora. Tudo bem, existem os deuses gregos, só que esses deuses são retratados com sentimentos humanos, tá? Pessoal, a questão número 5, né, a alternativa correta, que na verdade, né, essa questão é um verdadeiro ou falso, mas só tem uma alternativa aqui que é a falsa, que é a frase número 2, que fala que a arquitetura grega ela vai se preocupar muito com a residência dos homens. Isso daqui é falso, tá? Porque a arquitetura grega se preocupou muito mais com os templos, com as moradas dos deuses, tá bom? A questão número 6, né? Você tem que comparar a arte egípcia com a arte grega, tá? E a alternativa correta é a letra D, que fala que os egípcios foram professores dos gregos, né? Forneceu inspiração e forneceu a técnica, quer dizer, serviu de base e ensinou como fazer aquela produção artística, né? Aquele tipo de pintura, aquele tipo de coluna, né? Porque a coluna grega foi uma cópia das colunas egípcias. Na questão número 7, né, eu tenho que observar essa imagem, né, é parte de um mural que foi pintado na cidade de Knossos, e a gente tem que ver qual é a influência nessa imagem. Gente, lembra da lei da frontalidade? Olha só, eu tenho, vou até pegar aqui uma caneta para rabiscar. Olha só, eu tenho os membros virados para o lado,
A cabeça também está virada para o lado, mas o tronco está para frente. Isso é a lei da frontalidade, é uma influência dos egípcios. E do próximo módulo, né, que é o módulo que fala de filosofia, literatura e teatro na Grécia. Gente, vocês vão perceber que os exercícios desse módulo, a maior parte deles é sobre filosofia, tá? Mas nós temos também a produção histórica importante, tem o teatro como importante, tá bom? Na questão número 1, para explicar quem eram os sofistas na Grécia Antiga, e aqui, gente, vale usar o conhecimento que vocês têm de filosofia, né? Que eu sei que o professor Tiago já explicou para vocês quem são os sofistas, né? E os sofistas, pessoal, eles usam de argumento, né, para poder manipular a verdade. Normalmente, os professores de filosofia, eles falam que os sofistas eram aqueles que vendiam o discurso, tá? Eles usavam da retórica, né, da arte de falar bem em público, para poder vender o saber para as pessoas. Na questão número 2, é para dar 2 exemplos, né, de filósofos importantes da antiguidade grega. E aqui, gente, na aula eu falei para vocês, né? É importante a gente lembrar, né, da tríade sagrada da filosofia antiga grega. Sócrates, Platão e Aristóteles, tá bom? Na questão número 2, eles pedem só para mencionar, só para falar quais são esses 2 expoentes. Mas, se aparecer para vocês, né, para falar sobre esses filósofos, vocês podem colocar sobre o método socrático, podem falar sobre a caverna de Platão, podem falar sobre a lógica aristotélica, tá? Mas aqui nessa questão eles só queriam os nomes dos filósofos. Na questão número 3, o que foi a cultura helenística, né, que é a mistura da cultura grega com a cultura oriental, né, com a cultura do Alexandre o Grande, da Macedônia, quando ele invade a Grécia, tá? Na última fase da história grega. Essa é a cultura helenística, que é uma arte, né, que vocês viram comigo, uma arte mais emocional. Na questão número 4, tá? É para colocar também verdadeiro e falso. E o falso aqui, gente, é a frase número 2, tá? A 1 e a 3 estão corretas, mas a 2 fala que os gregos não se preocupavam em narrar acontecimentos históricos. E isso é mentira, né? Porque o Heródoto, né, ele foi lá o pai da história, o primeiro a falar sobre um relato histórico, que ele relatou as guerras médicas, e o Tucídides, que vai ser o autor do livro que narra a Guerra do Peloponeso, tá? Por isso que a 2 está errada. Gente, a questão número 5, tá? A questão número 5 é uma questão também de verdadeiro e falso, né, em que vocês deveriam deixar de lado aí as alternativas incorretas, tá? Aqui, deixa eu pegar um marca-texto, aqui. Eles pedem para escolher as alternativas corretas, tá bom? A respeito aí de todo o desenvolvimento cultural da Grécia Antiga. E, gente, o que está incorreto, né, o que não poderia ser escolhido é a afirmação 5 e a afirmação 6, tá? Por quê? Na 5, fala que a língua era facultativa, tá? E, na verdade, a língua, ela era obrigatória. Todas as polis, todas as cidades usavam o grego como língua, tá? Era um fator de união entre o povo grego. E a questão número 6, aliás, a frase número 6, falam que os gregos se destacaram porque os romanos foram seus mestres. Na verdade, a civilização romana surgiu depois dos gregos, tá? Os romanos surgiram a partir da mistura de gregos com etruscos, tá? Por isso que essa está errada.
Na questão número 6, tá? É uma questão do Enem, que fala sobre razão, sobre sensação, né? Pega aí a filosofia platônica, tá? E a alternativa correta é a letra D, tá? E sempre, gente, ó, de acordo com o texto, tá bom? Então, analisando esse texto, a alternativa possível é a alternativa D, que fala que a razão é capaz de gerar conhecimento, só que a sensação não é capaz, tá? Então, somente a racionalidade pode gerar conhecimento. Na questão número 7, né, que eu tenho aqui, esse daqui é uma pintura, tá, do Rafael Sanzio, é renascentista, tá bom? E no centro da imagem nós temos aí o Platão, né, o filósofo Platão. E o método platônico, né, o método criado pelo Platão para poder ensinar, para poder difundir conhecimento, né, vai ser aí o chamado método dialético, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra B. Lembrar, pessoal, que o Platão é o cara do mundo das ideias, né? Lembra do mundo sensível, do mundo das ideias? Pois então, é aqui que aparece. E a última, né, que também fala sobre filosofia, né, e dessa vez é uma comparação, né, se compara a filosofia antiga, né, da racionalidade e tudo mais, com o Nietzsche, tá, que é um filósofo que vocês ainda vão estudar. Tá? Então, o que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos, ou seja, como que surgiu a filosofia? E a alternativa correta é a letra C. A filosofia, ela é uma busca de tentar achar respostas, mas através da racionalidade, tá? Não mais através da mitologia, né? Não mais através daquelas histórias fantásticas. Pessoal, é isso. Qualquer dúvida, no plantão eu vou estar à disposição. E até mais.